Tudo bem? Como estão aí passando esse período? Nós estamos então nos dirigindo a vocês agora através de uma videoaula para começarmos com o nosso novo conteúdo, que é o conteúdo do segundo bimestre. Nós agora vamos falar da chamada Sociedade e sua dinâmica. Sociedade e sua dinâmica, ela tem uma série de subtemas, por exemplo, comunidade e sociedade, processos sociais, grupos e agrupamentos sociais, estrutura e organização social, papéis sociais e status, e minorias e estrutura na sociedade ou na organização social. Vocês observam que nós agora estamos falando de algo referente basicamente ao agrupamento de pessoas. Eu gostaria de começar falando sobre a importância que tem um filósofo para a definição ou para mostrar a necessidade da organização social, que é Aristóteles. Ele foi um dos primeiros a falar que o ser humano precisa viver em sociedade, precisa viver em grupo. Ele dizia o seguinte, ou ele disse o seguinte: o ser humano é, por natureza, um animal social, ou seja, nós não temos condições de vivermos sós. Nós precisamos estar unidos, agrupados. Isso até por uma questão de sobrevivência, porque nós dependemos um do outro, nós protegemos ao outro. A partir do momento em que nós abdicarmos dessa relação, nós vamos nos auto-extinguir. E conforme dizem alguns antropólogos, alguns estudiosos, a humanidade, na realidade, ela só prevaleceu devido a esse fator chamado agrupamento. A distinção entre comunidade e sociedade, às vezes, ela fica meio confusa, né? Hoje, principalmente, nós misturamos muito essas duas palavras, ou essas duas instituições. Muitos falam em comunidade quando querem se referir à sociedade e vice-versa. Por exemplo, hoje em dia, fala-se, até mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente falava em favelas. Hoje a gente fala em quê? Comunidades. E pelo significado estrito da palavra, nós não deveríamos nos referir como comunidades, porque nessas chamadas favelas, aí entre aspas, nós temos um contingente muito grande de pessoas vivendo ali. E pessoas que, na maioria das vezes, não se conhecem, não tem condições, por exemplo, 70 mil pessoas se conhecerem, como nós temos em algumas favelas do Brasil, morando um número desse de habitantes. Mas quando se referem, por exemplo, à chamada comunidade, a definição ou as definições que se tentam dar é de que é formado por grupos menores de pessoas, grupos pequenos de pessoas, nas quais essas pessoas se relacionam entre si de forma até íntima, muito próxima. Ali elas se conhecem, elas partilham do mesmo sentimento, partilham das mesmas ansiedades, dos mesmos desejos, talvez até das mesmas tradições. Então, isso nós chamamos de comunidade, um grupo pequeno de pessoas. Estão ali, por exemplo, família, é uma comunidade, uma pequena comunidade. Vizinhos de uma mesma rua ou de um mesmo bairro, chama-se de comunidades. Quando essas pessoas se reúnem, lutam pelos mesmos objetivos, sabendo da necessidade que cada família ou que cada pessoa ali possui. Então, isso nós chamamos de comunidade. Agora, quando nós queremos nos referir à sociedade, nós então estamos falando de um grupo maior de indivíduos. Por que na comunidade a gente fala pessoas e na sociedade a gente fala indivíduos? Dada exatamente a essa proximidade. Indivíduos, eles geralmente são contados matematicamente ou de forma que se soma. No caso de pessoas, não, são pessoas que partilham de sentimentos, são pessoas mais próximas, então você sabe o nome de todas, embora nós nos refiramos à mesma situação. Indivíduo e pessoa é a mesma coisa. Só que quando nós falamos em sociedade, a gente fala geralmente em indivíduos, para fim principalmente
estatístico. Nós falamos, por exemplo, de uma sociedade brasileira, 215 milhões de habitantes, são 215 milhões de indivíduos que, embora compartilham um sentimento de pertença geograficamente, né? Ou seja, pertencem ao mesmo território, estão sobre as mesmas leis, o mesmo governo, mas são indivíduos que têm sentimentos diferentes, que partilham ideais diferentes, que partilham desejos e ambições diferentes, que não se conhecem, também não se preocupam em se conhecerem. Então, isso é o que nós chamamos de sociedade. E uma das características da sociedade moderna hoje é o chamado o distanciamento entre os indivíduos. Lógico que nós vamos falar isso mais profundamente, né, mais para frente, quando nós formos falar do chamado distanciamento social, mas é uma das características que nós temos da sociedade moderna esta, né, de que as pessoas elas convivem, elas trabalham às vezes no mesmo local, no mesmo setor, mas não se conhecem, terminam ali o seu trabalho, terminam as suas atividades, vão para casa e talvez não sabem nem o nome de uma da outra. Isso aí se chama sociedade moderna, que tem como característica esse individualismo, que é muito grande, muito exacerbado. E ao longo da história, alguns sociólogos tentaram ou contribuíram com várias definições, né, o estudo em relação às chamadas comunidades ou sociedades e sociedades. Nós temos a contribuição de Karl Marx e seu fiel escudeiro chamado Engels, em que ele distinguiu na história da humanidade 6 tipos de sociedades. A primeira ele chamou de sociedade tribal. O que seria, ou qual seria a principal característica da chamada sociedade tribal? É o chamado agrupamento primitivo de família. Simplesmente, as famílias muito pequenas, aliás, muito poucas famílias, viviam sob o comando de um líder, de alguém, chefe de família ali, né, chefe ali da tribo, e pronto. A segunda, que ele chama de sociedade asiática, que era uma sociedade baseada no que nós chamamos de despotismo. Um déspota, ele é uma pessoa arbitrária, ele governa com autoritarismo, com força, às vezes com violência. A terceira ele chamou de sociedade antiga. Essa sociedade antiga, ela tinha como característica as chamadas relações de classe entre cidadãos e escravos. Um exemplo clássico disso aí é a Grécia. Temos também o que ele chamou de sociedade germânica, que era basicamente caracterizada por ser extremamente rural e individualista. Segundo Karl Marx, essa aí caracterizava a chamada sociedade germânica. Uma outra muito conhecida de todos nós é a chamada sociedade feudal, que é um sistema de governo, um sistema político e econômico que nós tivemos na história, que durou vários séculos, vários anos, que era profundamente marcada por um sistema rígido de hierarquia. Vocês se lembram, quando estudavam história, que no feudalismo não havia mobilidade social. Quem nasce servo, morre servo, e quem nasce senhor, morre senhor. Então nós temos primeiramente esse contato com vocês, inicialmente esse contato para falar das nossas propostas de estudo nesse bimestre. Por hoje nós falamos das chamadas comunidade e sociedades, e posteriormente nós vamos tratando dos outros assuntos. Espero que vocês aproveitem bastante, também leiam, pesquisem e não fiquem apenas no que nós mostramos para vocês, que vocês tenham curiosidade de procurar outras fontes para enriquecer ainda mais o conhecimento de cada um. Um abraço e até a próxima aula.